O que fazer se eu tenho um filho gay? Quando eu falo gay, entenda que pode ser o gay, pode ser a lésbica, pode ser uma pessoa trans. Primeira coisa que eu queria falar com você, que é mãe de um LGBT, é que você não fez nada de errado. Nada. Para de procurar onde foi que você errou, o que é que você devia ter feito na infância que você não fez. Como eu já falei antes, quando a pessoa nasce viada, ela é viado. Ponto. Então se você descobre que o seu filho é gay, isso não tem nada a ver com você. Isso é com ele. Não se culpe, não fique pensando que você devia ter feito coisas que você não fez, ou que você mimou demais, ou que, não, eu tratei de uma maneira diferente, porque quando era criança eu devia ter colocado no futebol, aí como eu não coloquei, esse menino cresceu e agora é viado. Não pense assim. Se a homossexualidade não é errada, ninguém errou para que seu filho fosse gay, ele simplesmente é gay. O que você tem que fazer a partir de agora é lidar com isso. Você que tá ali com ele, com esse adolescente, com essa criança que você sabe que é LGBT, você tem que mostrar para ele que assim, o mundo inteiro pode ser violento. Aqui em casa, você tem uma segurança. Porque eu entendo que muita coisa pode passar na sua cabeça a partir do momento que você sabe que seu filho é gay. Mas assim, eu tô aqui pra tirar isso da sua cabeça também. Primeiro, seu filho não tá na prostituição. Segundo, o seu filho não está nas drogas. Terceiro, o seu filho não virou uma pessoa promíscua. Quarto, o seu filho não está na perdição do mundo. Ele pode estar, mas isso não tem nada a ver com o fato dele ser homossexual. Quando você descobre que seu filho é gay, ou quando você sabe disso, quando você saca isso, você não pode pensar que, não, agora meu filho se perdeu. Tem muitas mães que acham que o filho mentiu pra ela essa vida inteira. Eu não conheço mais meu filho, eu achei que ele era hétero, ele escondeu, na verdade ele é gay. Não, a sexualidade não define nada. Ela não define caráter, ela não define gostos, ela não define profissão, ela não define absolutamente nada. Ao invés de pensar que o seu filho estava errado, ao invés de você ter raiva do seu filho, por que você não se pergunta por que ele não contou? Muitas vezes a gente não fala nada para os nossos pais porque a gente não vive num ambiente que se mostra seguro o suficiente para que a gente fale. Se os meus pais não se mostram abertos para discutir sexualidade, se eles se mostram inclusive homofóbicos, se eles fazem comentáriozinhos, eu não vou me sentir à vontade pra chegar nos meus pais e falar que eu sou gay. Porque eu sei que meus pais vão achar que eu tô errado, eu sei que meus pais vão achar que eu tô pecando, eu sei que meus pais vão achar que eu sou sujo. Tem muitas ideias que os próprios pais mostram pros filhos e depois querem que o filho, mesmo assim, se assuma como homossexual. Isso não vai acontecer. A sexualidade, ela é uma coisa tão interna, ela é uma coisa tão nossa, que pra gente abrir isso pra alguém, a gente tem que estar super à vontade. E a gente ainda vive num mundo que é tão homofóbico que não é pra qualquer pessoa que eu vou contar isso. E se essa pessoa me bate? E se essa pessoa me trata mal, se ela me exclui? Se ela me expulsa de casa? Quantos LGBTs não contam que são LGBTs porque tem medo que os pais o expulsem de casa? E quantos pais de fato expulsam os filhos de casa? Eu cresci numa família muito religiosa que sempre levou isso em consideração. Gays são errados. Você não pode ser gay. Você tem que ser hétero, você tem que casar com uma mulher. Se você joga pro seu filho uma expectativa de que ele vai ser hétero, ele vai casar com uma mulher, que vai ser uma princesa, e seu filho é gay, você que tem que diminuir as suas expectativas. Não é ele que tem que cumprir com uma coisa que tá na sua cabeça. Eu entendo que deve ser muito difícil ser pai de um LGBT, porque você também vai se perguntar se você deve contar pras pessoas. Porque aí você, que é pai de um LGBT, vai ouvir piadas homofóbicas, como todo mundo ouve. E o que você vai fazer? Alguém tá falando que viadinho é não sei o quê e você sabe que seu filho é viadinho. É difícil ser pai de um LGBT, mas é mais difícil ainda ser um LGBT. Não são as suas questões que vêm em primeiro lugar, são as questões do seu filho. Você não vai apanhar na rua porque seu filho é gay, o seu filho vai apanhar na rua porque é gay. Então, do que ele precisa? Seu filho precisa de abraço, ele precisa de carinho, ele precisa de um ambiente seguro. Nós, LGBTs, não nos sentimos seguros na rua. Se a gente não se sente seguro dentro de casa, a gente vai achar que o mundo não é um lugar bom pra gente morar. Por isso que a porcentagem de jovens LGBTs que se suicidam é muito maior do que a de jovens heterossexuais. Porque a gente sente que não há lugar no mundo pra mim. A sociedade não me aceita, os meus pais não me aceitam, a minha família não me aceita. Tem muitos LGBTs que não falam com os pais e que criam as próprias famílias para poderem se sentir aceitos. Você, como pai, como mãe, não acha que isso é injusto? Não é o papel dos pais passarem para os filhos uma segurança
passarem para os filhos um cuidado. Então, se você tem um filho LGBT, você não pode fugir desse papel. Não existe ex-filho, não existe ex-pai, não existe ex-mãe. A partir do momento que você sabe que seu filho é LGBT, você tem que ser pai e mãe 2 vezes. Você tem que se fazer mais presente. Numa sociedade homofóbica, um LGBT sempre precisa de apoio. Sempre. E se esse apoio não vier do pai, não vier da mãe, vai vir de onde? Então, converse com seu filho. Fale com ele, abra o seu coração, deixa que ele abra o coração dele pra você. A gente se fortalece quando nossos pais estão do nosso lado. A gente consegue aguentar coisas que sem esse apoio a gente não aguenta. Então não seja omisso, seja responsável, seja realmente um pai e uma mãe presentes, porque é o que a gente precisa e é o que você também precisa. Estreitar a relação com seu filho para você entender que ele é só o seu filho. Ele não é um marginal, ele não é uma pessoa perdida, ele é o seu filho. E ele precisa de você.